Mais um episódio do nosso amado DigCast, o nosso job preferido, né, Thiaguita? Com certeza, nosso job amado. E o melhor podcast de empreendedorismo feminino, amenidades, tudo que permeia o nosso universo de mulheres reais. E hoje eu não poderia estar mais feliz de estar nesse episódio, porque simplesmente estou recebendo duas mulheres. Uma vocês vão entender, que é assim, a mulher que eu mais amo nesse mundo, e uma outra mulher que vai trazer aqui uma história de transformação, de inspiração absurda pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar esse episódio vai sair transformado daqui hoje. Porque hoje, né, Bru, a gente vai falar sobre transformação real. Aquelas que começam no quintal de casa, ganham o mundo e mudam o mundo de centenas, milhares de famílias, né? Então, se você acredita que educação, cultura e afeto podem mudar o destino de uma geração, esse episódio é pra você. E esse episódio é um oferecimento da Paco. Olha aqui, nossas canequinhas maravilhosas. Uma marca que une propósito, sustentabilidade e performance, como a Dig acredita que toda empresa com visão de futuro deve ser. E agora, sem mais delongas, né, vamos apresentar as nossas convidadas maravilhosas. Maravilhosas. A gente está muito feliz de receber. Então, hoje a gente está recebendo aqui a fundadora do Projeto Querubins. No nosso papo, a gente vai falar, mas é uma organização que há mais de 30 anos transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes sob os cuidados dessa associação, que é incrível. E junto da Magda Coutinho, que é a fundadora, a gente está recebendo a presidente, a atual presidente do Projeto Querubins, que no caso é quem, gente? A fada mística do Egito. Fada mística. Mais conhecida como minha mãe, Maria Badia. Sejam muito bem-vindas! Que alegria receber vocês aqui. A gente está muito feliz, muito, muito mesmo, né, Bruno? Muito. Vocês, desde que eu conheci o Querubins, eu cada dia me encanto mais pelo trabalho que é feito. E assim, a gente tem certeza que o que vocês fazem ali muda o mundo, muda a nossa cidade, muda o nosso país, muda a vida de muitas crianças. E isso é importante demais, né, gente? E hoje a gente vai levar essa voz, essa história aqui para que outras centenas de pessoas possam conhecer, possam ajudar e entender a importância, né, de quando a gente se une pra gente mudar a vida de tantas pessoas que precisam disso, o impacto que a gente tem, e é muito a nossa responsabilidade também aqui, enquanto empreendedoras, a gente ter esse olhar e a gente conseguir levar isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Nós que agradecemos, né? Tenho que agradecer também, viu, primeiro, antes que a tia Magda hoje vai contar toda a história, mas agradecer a oportunidade de estar aqui, filha, tão orgulhosa. A tia Magda, como você, é uma materializadora de sonhos, né? Ela materializa sonhos. Te ver aqui com a Bruna, eu sei que você materializou um sonho também. Que é isso, é de ancorar essa energia, de inspirar mulheres, uma profissional incrível. E que bom que a gente está aqui, estou muito feliz. Ai, que lindo. Orgulhosa, né? Orgulhosa. Aqui, gente, já vai chorar. Ai, gente, que fofas. Vamos deixar a tia Magda contar essa história. Com que certeza. Eu também me encanto. A cada dia, tem quase 10 anos que eu conheço a tia Magda. E cada vez que eu converso com ela, eu sinto o poder dessa mulher, a força dessa mulher e o amor que ela tem, né? Pelo projeto, pelas crianças, pela vida, o olhar que ela tem. E vamos deixar ela contar essa história. Que lindo. Então, a gente quer começar exatamente nesse ponto, tia Magda. Assim, como que surgiu o Querubins? Na realidade, eu sou moradora do Sion, a um quarteirão da Praça JK. E eu, um belo dia, fui caminhar, estava passando por um momento difícil, tinha perdido um irmão, e fui caminhar nessa praça. E o meu olhar foi direto em 5 crianças que tomavam conta de carro. Eu acho que é um sentimento que todo mundo tem, de ver crianças cuidando de coisas que não é para elas cuidarem, né? E aí, crianças pobres. E eu dei só uma volta na praça e vi que as árvores estavam morrendo. Então, eu convidei essas 5 crianças a salvarem aquela praça, aquelas árvores. E eles toparam. Eu convidei, eles na mesma hora aceitaram o convite e aí eu iniciei um trabalho de plantar garrafas descartáveis nas árvores. E logo depois eu fiz o mutirão da limpeza e eu
com as crianças. Nós fizemos esse mutirão e colocamos 100 sacos de lixo na Bandeirantes. De frente para Bandeirantes, eu, sem falar uma palavra, eu mostrei para as pessoas o que nós estávamos fazendo com o lugar onde a gente caminhava, que a gente não cuidava. E, para mim, eu acho que quem ama, cuida. E eu acho que cuidar dessas crianças, cuidar das árvores, a gente está cuidando da gente mesmo. Uhum. E aí, à medida que eu fui trabalhando, eu fui me afeiçoando cada vez mais a essas crianças. Um mês depois, eu já tinha mais de 50 crianças. E eu acordei da minha miopia, eu não enxergava aquela comunidade. Eu passei a enxergar uma comunidade que era a Vila do Acabamundo. Nessa época, ela ainda era favela. E hoje ela foi promovida à vila. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. E cada vez o trabalho tomou força. Nós ganhamos o prêmio Gentileza Urbana por ter salvo uma praça. E logo depois eu consegui a reforma da praça das passarelas, porque as pessoas tropeçavam, estavam quebradas as passarelas. E aí eu fiquei sem a praça. Então eu subi para a comunidade, pedi licença à Associação de Moradores, que me recebeu muito bem, e eu pedi o espaço se eu podia continuar trabalhando com as crianças lá. E aí eu fui trabalhar lá com essas crianças, começando a oferecer um lanche da manhã e o almoço, que era uma sopa, e fazia oficinas. Meu filho é músico, e estava formando em psicologia e me ajudou a acolher essas crianças dentro de sala de aula, ele e um colega dele. E aí o Podé é músico e o Hernani era um colega de faculdade. E aí a gente começou a levar oficinas para eles. E mesmo trabalhar a convivência das crianças, que eles tinham muita dificuldade de se entenderem, né? Todos queriam tudo ao mesmo tempo, uma coisa bem de criança, né? E aí nós ficamos 4 anos lá. E eu buscava pão dormido nas padarias para servir o lanche. Fazia pão frito na frigideira e servia com chá mate para eles, que eu fazia campanha na minha família para ganhar o chá, o leite. Tinha uma amiga que doava o chocolate. Eu tenho até uma menina que ela conta que ela foi para lá por causa do chocolate, que o irmão dela falou para ela, vai lá. Ela falou, não vou lá não, vai lá tem chocolate. E ela foi pelo chocolate. E acabou sendo uma menina fantástica, né? Uma menina que acabou se formando no Querubins e conseguiu uma bolsa para ela na escola Edna Roriz, que me deu essa bolsa. Ela estava na 8ª série e ela fez a 8ª, 9ª série e os 3 anos do segundo grau, né? Segundo grau. E ela passou no vestibular na Federal, em letras. E essa menina, que foi pelo chocolate, fez um concurso dentro da Federal, passou e foi morar 1 ano em Barcelona. Que legal! Nossa, essa menina, hoje, é o resultado do nosso trabalho, né? Um dos grandes resultados. E ela, agora há pouco tempo, formou-se pela Fundação do Cabral, fez uma pós-graduação lá. Ela fez 2 pós-graduações, a segunda só de empresários. É uma menina fantástica, conhece grande parte do mundo, porque as férias dela, ela junta o dinheiro para poder viajar. E uma menina que a casa nem laje não tinha, nem banheiro não tinha. Então, é uma transformação. Hoje a casa dela é muito boa, né? A mãe conseguiu botar laje, fazer... E assim, é resultado, né? Não importa onde que você mora, importa quem você é, né? Quem transformou. E a minha proposta sempre, educação através da arte, né? A arte tem esse poder. E hoje também a gente trabalha o esporte. E aí, até que eu perdi uma criança... Fugiu de casa num domingo e foi nadar num poção que tinha dentro da mineradora e morreu afogado. E como a minha sogra dizia, morrem uns para dar vida aos outros. E o Wesley morreu, mas ele trouxe
um benefício muito grande para todos nós. Porque nesse dia eu conheci o diretor da mineradora e ele batalhou, eu pedi o espaço e ele batalhou com a família dele para conseguir para mim a cessão desse espaço, que hoje são 10 mil metros que eu ocupo que vocês conheceram dentro da mineradora. Então, foi um trabalho assim, maravilhoso que ele fez e eu sou muito grata a ele. Muito grata ao Wesley, porque a partida dele para outro plano propiciou para centenas, milhares de crianças que estão mudando sua vida, né? Não foi em vão. Não foi. E aí... E só para o pessoal entender, Tia Magda, então você começou com o trabalho na praça, porque para quem ainda não conhece, né? Então você ficou lá durante 4 anos fazendo esses trabalhos junto com a comunidade para revitalizar a praça e depois, a partir desse momento que teve esse acontecimento, é que você conseguiu o espaço, porque hoje o Querubins, né? Ele tem uma sede própria, os adolescentes, as crianças, eles passam o dia lá, né? Então foi depois que você conseguiu o espaço que hoje é o Querubins. Isso é um mesmo. comodato. Agora, é um comodato por tempo indeterminado. Tem 28 anos que eu estou nesse espaço. E aí, na realidade, o tempo que eu fiquei na praça foram 4 meses. E aí depois eu subi para dentro da comunidade, né? Para dentro da comunidade. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu costumo dizer assim, eu desci do salto alto e calcei uma sandália e botei o pé no chão. E aí eu sinto aquela comunidade uma outra família, minha outra família. E aí eu fiz um relacionamento maravilhoso com as pessoas dali. E aí essa vida, eu fui batalhando por essa comunidade, né? Que até então não tinham ruas calçadas, as casas, a maioria das casas eram de madeirite, hoje são todas de alvenaria. E assim, a gente conseguiu levar a água da Copasa, a CEMIG. E aí, no que você melhora essa comunidade, né, você contribui, não é que eu fiz, eu canalizei, né, a energia para que empresários investissem naquele lugar. É um lugar bucólico, maravilhoso. E aí eu fui trabalhando, até que essa criança desencarnou. E aí eu consegui esse espaço 1 ano depois. E o primeiro comodato foi o meu nome. O segundo já foi em nome da instituição. Porque eu prometi que quando eu registrasse a instituição, eu passaria o comodato para eles. E aí eu tive um apoio maravilhoso de pessoas amigas que começaram a se interessar pelo projeto. A primeira empresa que me ajudou foi a Santa Bárbara Engenharia, que construiu uma sala de dança maravilhosa. E aí esse espaço, eu queria uma sala de dança como a do Grupo Corpo. Eu gosto de pensar grande, eu não penso pequeno. Não, essa foi a coisa que foi o que mais me impactou quando eu te conheci. Que ela falou, as crianças precisam ver beleza. As crianças têm que estar em contato com o belo. As crianças têm que ter o que há de melhor. Eu faço questão. Eu não gosto de explorar a miséria, a pobreza. Por quê? O feio. Nós temos que trabalhar o belo. Essa criança, ela se alimenta, os olhos dessa criança se alimentam com verde, com as flores, com a beleza, né? Então, eu estou sempre pintando o projeto. Eu não sei, Deus põe na minha mão e eu, de repente, ganho a tinta. E aí eu ganho um telhado, eu mudo o telhado, aí eu sou uma sonhadora, né? Eu acredito nos meus sonhos. Uma realizadora, uma trabalhadora 10 horas por dia no Querubins, viu, gente? Incansável. Eu amo, assim, cada dia que eu acordo, eu falo, meu Deus, obrigada, acordei mais um dia, né? Porque, na realidade, eu nem sei eu sei que vem essa energia de Deus, mas o ano que vem eu já faço 80 anos. E aí, o quanto essas crianças me alimentam a minha alma, né? E eles são meus filhos do coração, eles são meus filhos. E aí, tudo que acontece com ele diz respeito à minha pessoa. E aí, à medida que nós fomos descobrindo formas de trabalhar a cidadania dessas crianças, para elas se sentirem, eu sou um cidadão, eu mereço o respeito, eu não estou dando nada
que eles não mereçam. Eles merecem amor, cidadania, é um direito deles. E a cada dia que passa, a gente trabalha cada vez mais a educação. Porque a exclusão, ela acontece principalmente pela educação. Se uma criança sabe se comportar, ela é aceita. A sociedade, ela exclui aquela criança que é mal educada. E aí a primeira palavra é aquele pivete. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Alguém dizer que essa criança é pivete. Não, essa criança é um ser humano que não teve ainda a oportunidade. Mas nós estamos lá para dar essa oportunidade, sabe? E assim, a gente tem oficinas de dança, de percussão, de marimba de vidro, iniciação musical, e jiu-jitsu, judô, futsal, educação física, e artes visuais, e biblioteca, artes digitais, porque nós estamos na era da tecnologia. E nós temos que passar para essas crianças tudo aquilo que o mundo vai exigir delas, né? Para que elas possam ter uma oportunidade de trabalho, é importante que elas tenham acesso. Sim. E isso, normalmente, é uma dificuldade, né? A criança chega num certo ponto, ela é barrada. E uma criança, eu preciso alimentar os sonhos delas. Pelo seguinte, a criança que não tem sonho, ela realmente é um perigo para a sociedade, porque ele desencanta. Então, qualquer coisa está bom para eu continuar aqui. Mas não é isso. Eu quero que ele almeje ser uma pessoa cada vez melhor, né? Que ele almeje ter um carro, ter um apartamento, ter o direito de ter uma moradia digna. E a criança, quando ela entra no Querubins, ela respira outros ares. Aliás, não é só a criança, não. Todos nós. Né? Uhum. A família também. Né? A família. E até nós, quando fomos lá, eu saí de lá, assim, revigorada. Saí. E a sua fala pra mim, sabe, Tia Magda, eu acredito que muita gente vai se sentir como eu, assim, é um tapa na cara. Nossa, porque por muitas vezes eu me vejo nesse lugar de miopia, né? A gente tá tão ali na correria do dia, né? Com as nossas famílias, os nossos filhos. E para mim, isso aqui é uma oportunidade da gente saber que através de um projeto como você, através de uma mulher como você, que doa a sua vida, que doa tanto o seu tempo, a gente consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas, mesmo muitas vezes estando nesse lugar de miopia, né? De ver situações como essa e passar. Eu vi realmente, somos crianças ali, mas não deu tempo, passei. Então, eu acho que isso é um convite pra gente também, sabe? Pra gente poder tá ali ajudando, fortalecendo tudo isso que você constrói. Gente, aqui a gente fala que dinheiro é bom, a gente gosta. Não tem tempo para dar? Doa dinheiro, sabe? Não tem como ir lá conhecer o projeto? Entra no Instagram. A gente teve a oportunidade de ir lá pessoalmente, né, Bru? E você fica muito impactado quando você vai lá. E a nossa ideia, desde sempre, foi trazer essa história para falar assim, gente, isso é um projeto muito sério. Esse é um projeto que a gente conhece a fundo, que a gente tá ali com a minha mãe como presidente dela, trazendo você, né, que tá doando a sua vida, né? E foi muito pra tirar importante. essa poeira que a gente vive, né? Na realidade, eu digo assim, a pessoa que mais ganha com isso sou eu, porque eu me sinto tão realizada. Eu formei meus 3 filhos, graças a Deus, e Deus me deu essa oportunidade de fazer esse trabalho. Porque quando eu morei em Brasília, meu marido foi diretor de um banco em Brasília. E eu questionava assim, por que tanta festa, tanto chá beneficente? Nós podemos fazer muito mais do que isso, né? Lógico que o chá beneficente, ele tem seu valor, mas eu pensava assim, toda essa ostentação não precisa. A gente pode canalizar nossa energia para trazer muito mais, para não haver a necessidade de crianças abandonadas, né? Que não é o caso do Querubins. Eu tenho crianças que têm família, mas eu presenciei muitas coisas em creches que não tinham, as crianças não tinham pais. E, na realidade, eu sempre tinha esse questionamento interno. E aí, quando eu tive a oportunidade de ganhar um espaço, e quando eu ganhei esse espaço, só tinha cobra, pedra e rato. Porque era um prédio de 60 anos, parado, desativado. Foi um grupo escolar
que a mineradora fez para os mineiros, para os filhos dos mineiros. E aí eu resolvi transformar esse lugar num lugar aprazível, um oásis. E é um oásis, né? A gente entra lá e sente uma energia tão boa, né? Sim. A única coisa que eu nunca permiti é que use álcool nem cigarro, porque eu sou endocrinário, eu não posso permitir isso. Então, na realidade, hoje, as crianças convivem de uma forma tão plena que a gente não vê confusão. É um mundo de criança e a gente entra num lugar aprazível, né? Paz. Quer ser uma paz, assim. E eu falo assim... É angelical, né? Não é angelical. Que chama querubim. Você foi muito inspirada no nome. Muito inspirada. E, na realidade... E a gente sente a presença dos anjos ali. É, uma presença dos anjos. Eu passei por eu tinha feito uma cirurgia pélvica e aí, até então, o projeto chamava... Eu ainda estava na vila ainda, já tinha perdido essa criança, e aí eu fui fazer uma cirurgia pélvica e depois dessa cirurgia eu tive uma embolia pulmonar. Nossa, seríssimo. Seríssimo. E aí eu fiquei muito mal, não consegui respirar. A minha filha, que é médica, chegou no meu quarto e disse, como é que passou a noite? Eu falei, muito mal, consigo respirar. Aí ela saiu do quarto. E aí entraram 5 médicos no meu quarto. Aí eu pensei assim, nossa, devo estar morrendo, né? Porque 5 médicos, sai minha filha e entra 5. Aí o médico chegou e falou, como que a senhora está passando? Eu falei, eu acho que eu não vou sobreviver. Por que a senhora está chorando? Eu falei, é porque eu tenho 100 crianças que precisam muito de mim. Eu não tenho ninguém que me ajude. E se eu não sobreviver, essas crianças vão ficar sem amparo, porque é um projeto tão lindo. Aí ele disse, não, a senhora vai sobreviver. E muitas pessoas estão sendo preparadas para te ajudar. Aí eu parei, olhei assim para ele, tinha uma barbicha branca, e eu falei, mas quem são vocês? Ele falou, são os querubins. E com licença que eu tenho muito o que fazer. E saiu do quarto. E nessa hora eu falei, querubins são as minhas crianças. E aí eu passei a chamar esse projeto de querubins. E desse dia em diante, 5 dias depois, eu estava saindo do hospital, completamente curada. Mas peraí, gente, os 5 médicos eram anjos, né? Anjos. Ah, tá. A espiritualidade. A espiritualidade. É, a espiritualidade que esteve lá comigo. Teve lá. Não, eu assim, tenho certeza absoluta. E aí, muitos anos depois, eu sou espírita, fui entrar numa casa, fui conhecer uma casa de auxílio e fraternidade Olhos da Luz. Quando eu entrei, eu vi um retrato na parede. Era o Dr. Fritz. E eu reconheci que era o médico que foi na minha atender. Foi na frente, olha. Nossa, que forte isso. Então, muito forte. Ele até hoje me apoia. E ele esteve lá no Querubins e ele disse, essa é uma casa dos anjos. Até eu arrepio. Toda vez que eu falo isso, que eu conto isso. E aí é uma energia muito forte. Com isso, eu quero dizer assim, você age para o bem, o universo conspira a favor. Tudo conspira. Às vezes eu estou passando um aperto muito grande e, de repente, uma pessoa resolve e doa para mim. Sim. Uma vez eu tinha que pagar o 13º dos funcionários e eu não tinha dinheiro nenhum. E eu, assim, cada dia que passava, eu falei, meu Deus, eu sei que o Senhor vai prover naquilo que eu fizer jus. Não sei se eu vou fazer jus, né? Mas me ajuda aqui nesse instante, eu não posso deixar de pagar os funcionários. Porque se eu tiver qualquer coisa que desabone, meus projetos não são aprovados, eu não consigo captar recursos através das leis de incentivo à cultura. E aí chegou uma senhora lá, que é minha amiga hoje. Ela tinha perdido um filho. E ela foi conhecer, através de um vice-presidente nosso, a casa. E aí ela ficou encantada. Eu não sei como é que você conseguiu fazer isso, né? Várias obras, 12 obras, para tudo quanto é lugar. E ela ficou impressionada. Eu falei,
com a ajuda de Deus, né? Porque eu não fiz nada. As empresas é que me apoiaram e construíram as salas para mim. Aí ela sentou-se na minha sala e falou, olha, eu não acredito em Deus, mas eu vou te dar um dinheiro que meu filho tinha um Maverick. E eu vendi esse Maverick, uma peça do Maverick, eu vou te dar. É uma peça que custava R$3.000. Ele morreu de acidente. Eu falei, eu tenho certeza que a senhora acredita em Deus. A senhora só não tomou ciência ainda do poder de Deus. Só desse seu ato, aí ela falou assim, não. E eu vendi esse Maverick, eu vou te dar o dinheiro do Maverick. E eu precisava de R$59.000. Ela fez um cheque de 63 mil e me deu. As lágrimas começaram a cair assim, eu fiquei tão emocionada com aquela mulher. Então, que eu paguei as férias do 13º dos funcionários e só agradeci, né? E eu falei, eu tenho certeza que Deus está presente na sua vida. Daqui a um tempo a senhora vai entender por que seu filho partiu para outro plano. E assim, acontecem sempre pessoas de boa vontade que querem ajudar, não sabem como, e aí, de repente, encontram um querubins pela frente, precisando tanto de educar essas crianças. Nós temos algumas crianças que chegam lá com autismo, e a gente ajuda essas crianças a encaminhar. Essas mães que estão angustiadas, sem saber o que fazer. E aí a gente acolhe. Nós não podemos acolher todos que chegam, mas vai ter um tempo que nós vamos acolher todos. Porque enquanto a gente não tiver recurso, eu não posso botar qualquer pessoa para cuidar de uma criança especial, né? E aí é um ser que merece o nosso acolhimento. Então, cada criança que chega, a palavra é amor. Amor é a palavra maior que a gente pode ter. Eu acho que Deus, quando nos deu a oportunidade de vir aqui, é para semear o amor. Cada um vai semeando da sua forma. Vocês estão semeando amor quando levam a minha história para ouvir de outras pessoas. Porque que essas pessoas vão entender o quanto esse mundo precisa de nós. Não importa se você tem condição de ir pessoalmente, mas às vezes você destina um recurso, você vai repassar para o governo para pagar seu imposto de renda. Você vai ter que pagar mesmo. E você pode destinar, como pessoa física, 6% do valor que você tem para pagar o imposto de renda. E quando for pessoa jurídica, 4%. Isso faz a diferença, faz com que eu realize todas as oficinas, que eu pague as pessoas que estão trabalhando com as crianças. E isso é uma mola, né? Nós vamos trabalhando aquele universo. E a gente vê uma grande transformação nas famílias, né? Como eu estava conversando com a Bia. Quanto que as famílias se beneficiam disso, né? Que é assim, você acolher um filho de uma pessoa, filho é filho. Para a mãe, para o pai, filho é filho. Ele sempre vai ter um cuidado especial, né? Se meu filho está bem cuidado, eu estou tranquila, eu posso sair para o meu trabalho, né? E aí, essa criança recebe 2 refeições, café da manhã, almoço, ou almoço, café da tarde. E à noite nós temos futebol para as crianças. Então, eu tiro essa criança o máximo de tempo ociosa, que ela vai ficar na vila, ela fica sendo trabalhada. Né, situações complicadas, de vulnerabilidade. E depois da pandemia, violência. isso se tornou muito latente, porque a saúde mental, depois da pandemia, todos nós sofremos com a pandemia, né? De ter que ficar confinado dentro de casa. Quando você entra no Querubins, você entra no paraíso, né? Aquele espaço maravilhoso, né? E assim, coisas tão belas, sabe? Experiências tão belas, né? E os meninos que se formaram lá, hoje são expoentes na nossa sociedade. O de Souza foi um menino que perdeu a mãe suicidou, e o pai
levou ele para mim. Você cuida dele para mim, tia? Porque eu trabalho, eu sou porteiro. E aí eu cuidei. Aí um dia ele bateu na minha porta e falou, tia, posso entrar? Pode, sim. Ele falou assim, eu queria te fazer um pedido, será que você pode me atender? Uai, faço pedido, com certeza, se tiver ao meu alcance. Você pode ser minha mãe? Ai, meu Deus. E hoje, ele é o de Souza que puxa um bloco de carnaval. Então 7 brilha. mil, então brilha. Olha. Mais de 700 mil pessoas. Uau. E é um menino que foi criado no Querubins, aprendeu percussão lá e hoje ele é o regente. E ele tem uma escola de percussão, chama Percussão Circular. Ele tem 500 alunos na escola dele, Olha pagantes. só. Que legal. Ele tem bolsas para os meninos mais pobres, mas ele tem 500 pagantes lá. Isso faz a diferença. O Leléu, que é o meu regente, maravilhoso, é um outro filho que eu tenho. Ele é regente do Baianas Ousadas, puxa 400 mil pessoas no carnaval. Tem um bloco que é do Querubins, que é o Quero Bloco, ele é o regente, e ele treina os meninos e está treinando monitores e regentes que vão reger o Quero Bloco. E aí, a Retinha, que é minha bailarina, minha professora de dança afro, ela é fantástica, né? Uma menina que nasceu lá, né, na comunidade e foi criada e educada pelo Querubins. E eu acho que são referências. O Fernando, que é meu assessor, ele saiu do Querubins para ser jovem aprendiz e quando ele saiu do jovem aprendiz, eu contatei ele como funcionário. E hoje ele é meu assessor, é o subgerente. Por quê? Cidadania é isso, né? Não adianta você acredita no seu trabalho, põe ele para trabalhar do seu lado. É. Acredita nele, né, que ele tem esse potencial. E eu acredito em todos os meninos que a gente está ajudando os pais a criarem, né? Porque, na realidade, é só uma contribuição que a gente está dando dentro das nossas possibilidades. Mas, à medida que a gente consegue isso, mais coisas... O futebol, por exemplo, à noite, a gente tem um patrocínio do Instituto Galo. E os meninos vão uniformizados, uma gracinha para jogar futebol. De meinha, de chuteira, de uniforme. Eles vestem a roupa, eles incorporam um jogador de futebol, sabe? Isso faz a diferença na vida dessa criança. O esporte faz diferença Sim. também, né? A arte também. A arte, o esporte. Nossa, a arte e esporte são vertentes assim, do Querubins que a educação permeia toda essa formação, entendeu? Porque a gente faz os meninos pararem, refletirem. Qual que é a sua postura? Como que você deve se portar para que você, no amanhã, tenha o direito de conviver com uma sociedade? É mais importante você entender que a educação é que vai te conduzir a isso, né? Então, hoje... a gente chega lá na Bia e a gente contempla aquelas flores, as árvores, né? Nós plantamos 100 árvores na Praça JK. Hoje os ipês, todos que florem lá, foram plantados pelas nossas crianças. Que legal. Essa criança que até então era marginalizada, hoje ela é valorizada. Tem autoestima. Autoestima. E eu falava com eles, um dia vocês vão passear aqui com seus filhos e vão dizer, essa árvore eu plantei. Que lindo. E hoje eles fazem isso. Ô, tia Magda, e para as pessoas entenderem a grandiosidade que é a responsabilidade, tomar conta de um espaço, quantos mil metros quadrados que você falou? 10 mil metros quadrados, um espaço que diariamente oferece 3 refeições, que você precisa de muitos funcionários para conseguir gerir todas as oficinas, tudo o que envolve o espaço, né? Você trouxe aqui um ponto que é muito importante, que é uma parte que nós, enquanto pessoa física e jurídica, consegue destinar, tem todas umas regras, mas que se você vai buscar saber, é relativamente simples, né? Para destinar essa parte. Mas também, quais que são as outras formas das pessoas que querem? Então, assim, é através do site. Lá no site a gente vê que tem várias formas de contribuição, que tem
preço para todos os bolsos, Pra né? todos. Então, assim, não, nossa, é porque eu não tenho. Gente, tem valores ali que começam, assim, baixos mesmo, que é para quem, olha, não posso contribuir com valor alto, mas posso contribuir com isso. Entra no site, entra no Instagram, qual que é a melhor forma? Entra no site, a gente tem Seja um Anjo, né? Doações espontâneas. A pessoa pode doar de R$10 a 100, a 1.000, o tanto que ela puder. E tem um exemplo muito importante para mim, é uma mãe da comunidade. Todo mês ela deposita R$20. Aquele R$20 representa muito para ela. Muito. Nossa. Para quem tem um salário maravilhoso, mínimo, né? você deposita R$20, é um pacote de arroz, né? Que ela vai deixar de comprar. É o óbolo da viúva, né? Que está na Bíblia. Está na Bíblia. Que ela tirou o que fazia falta para ela. E que Jesus viu. Mas- É o óbolo da viúva. E a gente com muito mais, né? A gente acha que um pouquinho que a gente tira vai fazer falta. E assim, a gente tem que ter cada vez mais essa consciência de que, a gente tá numa sociedade que a gente quer ter mais, cada vez mais, né? E a gente é Sim. impactado o tempo inteiro para ter mais. E na hora que a gente se depara com um projeto desse, com vocês, que estão fazendo uma diferença tão grande assim, é de fato para virar a chave da cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo. E Tia Magda, aqui, né, a DIG, ela é nós somos uma escola de negócio para mulheres, né, para mulheres que empreendem. Então eu queria saber de você, que é uma curiosidade que eu já tenho desde lá quando a gente foi lá no Querubins, porque você, uma mulher forte, determinada, executora, mas ao mesmo tempo você teve que lidar com diversos líderes de empresa, né, para conseguir os recursos, para conseguir o espaço, enfim, você tem que lidar. Como é que você se sente assim, sendo mulher e tendo que lidar nesses espaços com homens diretores de empresa para conseguir os recursos? Até na comunidade também, né? Na própria comunidade. Na realidade, eu acho que a chave maior na vida é você acreditar no seu sonho. Você quer o patrocínio, o apoio de uma empresa, você não pode sair na insegurança. Você tem que pensar, esse meu projeto é muito bacana. Isso aqui, eu vou entrar nessa sala e a pessoa vai me receber e vai entender o que eu estou querendo, que é uma coisa importante para ele e importante para mim. Tem que ser bom para os dois lados. Quando eu entro numa empresa, eu sempre me preparo para entrar. Eu entro na serenidade, com a certeza de que eu vou conseguir, seja no tempo que for. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus sabe o horário, o momento certo que esse recurso vem. Às vezes eu faço uma visita ao empresário, naquele momento ele fala, vou pensar. Eu tenho certeza que ele vai doar. Eu tenho certeza. Eu acho que eu emito uma vibração tão positiva que eu consigo tocar, porque eu acho que a vida... Eu tenho um amigo que escreveu muito bem sobre energia. Se a gente entra nesse vórtice aqui dessa energia, todas as pessoas que você contatar vão fazer parte disso. Inclua essa pessoa nessa energia de amor, de respeito ao seu próximo. Quando uma mulher está trabalhando, querendo se emancipar, construir uma vida melhor para ela e para a família dela, ela já está numa energia maravilhosa. E no que ela vai pedir para um empresário, ela tem que acreditar. Se ela não acreditar, aí não adianta. Eu não consigo te convencer de uma coisa que eu não acredito. Sabe por que eu consigo convencer as pessoas a ajudarem o Querubins? Porque é uma realidade. Eu não estou... não é uma fantasia, é uma coisa que eu criei na minha cabeça, realizei com ação. Tudo na vida precisa ter ação. Não adianta você ter fé sem ação. Fé sem ação não funciona. Então você... obras de fé. Primeiro a obra. A obra. A obra é muito importante. Qual é a obra que você vai deixar aqui no mundo, nesse mundo? Que você foi uma mulher batalhadora, que você conseguiu formar seus filhos, educar sua família. E tudo que você fizer gira em torno desse ideal, que é o seu sonho, né?
Então, eu acredito no meu sonho. E mesmo que, às vezes, o sonho, por um momento, ele tenta desviar, mas eu não deixo ele desviar. Eu canalizo a energia para ali, porque eu preciso que eles sejam. Então, quando eu olho aquele ginásio que nós construímos, foi um pool de empresas. Uma empresa não daria conta de me dar aquilo. É um empreendimento maravilhoso. E aí eu consegui. O estúdio que eu construí para ser sustentabilidade do Querubins, eu levei 10 anos para botar ele para funcionar. E no último ano, quando eu consegui que a MRV me patrocinasse para terminar o estúdio, a obra, eu escrevi para o Criança Esperança. E a minha irmã era minha gerente, ela disse, Mari, você nunca quis escrever para o Criança Esperança? Por que você não quis? É porque eu achava que não era a hora de eu pedir. Eu queria pedir uma coisa para o Criança Esperança que eu ia ganhar. E agora o estúdio eu vou ganhar. Ela falou, mas como é que você sabe que você vai ganhar? Porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. E eu ganhei R$298 mil. Nossa, Maravilhoso. Para equipar, né? Equipar todo o estúdio e ainda qualifiquei 30 jovens na área de vídeo e áudio. Então, saíram de lá produtores que hoje conseguem montar uma casa onde eles gravam e repassam para a comunidade. 30 jovens que precisavam ter uma qualificação profissional e foi o Criança Esperança que me deu. Então, as pessoas falam, eu nunca acreditei. Às vezes as pessoas falam, é muito bom escutar você falar. É muito bom mesmo, porque é real. As coisas acontecem. Mas por que aconteceu comigo? Se tinham milhares de projetos para o Criança Esperança. Milhares, né? Eu consegui porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu não pensei duas vezes que não ia acontecer. Por que hoje vocês incentivam mulheres a trabalhar pelos seus sonhos, com seus projetos de vida? Porque vocês acreditam. Senão isso não ia acontecer. Com todas as nossas forças e células. Com todas as forças, com todas as dificuldades, né? O que acontece na vida da gente, dificuldade todo mundo tem, né? Se eu perguntar para vocês, se vocês tiveram dificuldades, com certeza passaram por momentos difíceis. Mas isso não invalidou o seu trabalho. Ele aconteceu, ele acontece. E cada vez vai acontecer mais. Amém. Amém. Né? E isso é o universo que está aqui conspirando a favor. É um momento muito importante para a mulher se emancipar, saber do seu valor, lutar arduamente. Meu marido não gostava que eu trabalhasse, mas eu lutei contra isso e falei, eu vou trabalhar porque eu já criei meus filhos e eu posso trabalhar, eu posso me tornar uma pessoa independente. Me tornei consultora em hotelaria. Eu estudava sozinha no hotel que eu implantava e eu consegui fazer minha carreira. Eu sou autodidata e eu consegui implantar vários hotéis. E aí eu fiz um cursinho desse tamanho no Senac de qualificação profissional em cozinha, mas o hotel era muito mais, né? Eu comprava os livros no Senac e estudava em casa, porque eu resolvi fazer minha independência. E eu acho que eu sempre fui determinada. Eu, com 12 anos, eu fiz uma encomenda de 1.000 salgados para uma pessoa que bateu na minha porta e perguntou se lá que existia uma salgadeira. E eu falei, porque eu ia fazer aula com uma salgadeira que era amiga da minha mãe. E eu sabia fazer o salgado que ela pediu. E eu peguei a encomenda. Só que esqueci que precisava de dinheiro, né? Eu tinha só 12 anos. Aí eu pedi ao meu pai, você pode me emprestar um dinheiro, porque eu peguei a encomenda e eu não tenho nem um tostão. Aí ele falou, é emprestado ou é dado? É emprestado.
Então, emprestado é emprestado, dado é dado. Aí ele me emprestou 2.500, era R$ 1.000 na época. E aí a encomenda era R$ 5.000. E aí ele me emprestou R$ 2.500. R$ 1.000. E aí eu comprei o mantimento, fiz o salgado e ele me ajudou a entregar, porque eu não tinha logística para entregar. Com 12 anos. Te apoiou, né? Fiz minha independência nessa época. Então, não era casando que eu ia desistir disso. Com certeza. Então, por isso que eu acho que todas as mulheres que estão nos escutando sonhem, mas sonhem alto mesmo. Porque você consegue, né? Essa é a força da mulher. A mulher que consegue parir um filho, ela já é guerreira. Nossa Senhora. Porque é um desafio fantástico, né? Se você botasse um homem para parir uma criança, Não, esquece. o mundo ia acabar logo. Ia. Porque Acabou. não ia. Espécie. O homem não ia. Não desmerecendo o sexo masculino, mas na realidade quem é guerreira mesmo é a mulher. Ela luta com todas as forças. Então, se ela luta para parir uma criança, ela vai lutar muito mais e melhor ela vai ser sucedida, né? E Que aula, né? E é uma luta com amorosidade, né? Que a diferença dessa energia desse feminino é isso, é de amorosidade, de acolhimento, de um olhar mais suave, Uma escuta. uma escuta. E é muito legal porque antigamente o empreendedorismo era muito uma coisa só do masculino, né? Só. Mas hoje não, você vê que as mulheres, elas também se saem tão bem. E elas conseguem conciliar isso. Eu vejo, assim, eu tenho amigas que trabalham pra caramba e elas chegam em casa e elas ainda cuidam, olha deveres de filho, olha o que está faltando, né? É incrível, tão mulher. polivalente. A gente Isso é do feminino. É do feminino, né? É a Então, vida. É a vida acontecendo, é a vida da mulher que empreende. Você falou, eu me vi. Eu falei, exatamente. Chega em casa, vai ver o que tá faltando, a merenda, Sim. o para casa, Para casa. O se deu tudo certo, uniforme, né? uniforme. É tudo, né? E é isso, ainda é contar uma historinha pro E filho que tá ali, dormir. você tá morta de cansaço, mas você ainda vai lá, Brinca. brinca. a minha mãe teve 12 filhos. Aí eu tinha um irmão mais novo, Zé Alberto. Ele chegava e falava assim: ô pai, ninei a mãe. Porque ela estava tão cansada Saiu, né? que ele falava: ô pai, eu ninei a mãe. Então, assim, eu penso que esse empreendedorismo que vocês levam para as mulheres é de um tempo maravilhoso. Porque o universo quer isso, quer a mulher com seus direitos, com seus deveres, mas com seus direitos, né? Empreendedorismo é muito importante. Eu tinha 12 anos, eu já era empreendedora. E aí, com 15 anos, eu fazia bolo de noivo desse tamanho. Assim, como? Como, né? Pode uma coisa dessa. Porque isso está dentro da mulher. E sabe o que eu acho legal da Tia Magda? Que ela fala isso, mas a Tia Magda, ela nasceu numa família muito estruturada, né? Tinha condição, abastada, Mas tanto eu que queria ter meu dinheiro. muitos amigos que hoje que colaboram com a Tia Magda são pessoas Desse relacionamento. E o que eu acho lindo é isso. A Tia Magda, ela mora ali na Santa Maria de Itabira, ao lado da Bandeirantes, né? E quando ela fala isso, que eu tinha uma miopia, mas eu nem acredito muito nisso, porque ela tem essa amorosidade, eu acho que é nato dela, essa ligação com o divino. E o que eu percebo na Magda é uma ligação com o divino que transcende religião. Ela fala assim, eu sou espírita, mas ela acolhe o divino. Todas as religiões, eu vejo, tem né, todas as fés, ela é tão inclusionista. E teve um dia, ela nem sabe disso, mas assim, eu fiquei tão encantada. Eu fui pegá-la na Santa Maria e a gente estava andando ali perto da Bandeirantes e aí teve um acidente de moto. Eu ia passar. Parei o carro, pediu para parar. Aí ela desceu, ela viu que era alguém da vila. Quem que é? Se já tinha chamado socorro. E aí o que estava... Não, Tia Magda, tá tudo bem.
entendeu? Ela parou para olhar se tinha machucado, o que tinha acontecido, era um motoqueiro. Então, é isso. A Magda, ela podia ter feito escolhas que tantas pessoas fazem, né? Já criou os filhos, tá mais velha, eu vou viajar, eu vou, sabe, viver outras coisas. Não, ela vai ali. Para a Magda sair, gente, do Querubins é uma dificuldade, mas é essa doação. E ela podia ter acesso. Existe, inclusive, uma cobrança, eu percebo isso, né? Os filhos querendo ela mais, vão viajar e tudo, e ela está ali trabalhando. Mas eles respeitam também, né? Eles respeitam muito. E eu fico tão honrada de estar junto com a tia Magda, porque eu não consigo doar tanto tempo. Eu fico fazendo os movimentos também com as minhas pontes e tudo, né? Mas eu vejo o que a gente tem de mais difícil hoje é você pegar o seu tempo e dedicar. Com né? certeza. Para essas crianças, esse olhar. E quando eu vejo ela ali, eu fico só observando o olhar amoroso dela para cada criança. E é isso que ressoa. As crianças ali do Querubins, elas são diferenciadas. Elas têm brilho no olhar. Sabe, ela está me contando que eu acho que, sei lá, agora há pouco, uma turma foi para o Inhotim. Olha só, quando que uma criança de comunidade tem essa experiência? Sabe, vai para o Inhotim. Ela coloca isso nos projetos dela, né? Então, esse olhar diferenciado da tia Magda com amor, porque é o que ela falou, é o amor. O amor é que cura, o amor, você cresce no amor. Esse é o diferencial. Mas eu tive uma família maravilhosa, né? Meu pai era uma pessoa abastada, ele era fiscal da Receita Federal, ganhava muito bem, tinha 12 filhos, nós estudávamos em colégio de freira, de padre, mas eu tinha isso comigo a vida inteira. Eu queria a minha independência. Eu sempre quis a minha independência. Eu queria acreditar nos meus sonhos. Uhum. E eu acredito piamente. Ele se torna verdade. Verdade, né? Então, quando, por exemplo, eu quero construir uma coisa, eu vejo pronto. Materializa no pensamento. Materializa no pensamento. Com certeza. Uma vez caiu uma árvore em cima da... Eu tinha um piso que eu tinha feito, o Skank tinha me dado um dinheiro para eu fazer o piso. Eu chamei os pais e os pais me ajudaram a fazer um piso redondo lá. E aí eu ganhei um encerado locomotivo, daquelas lonas de encerado, e eu fiz uma oca toda em bambu e botei os bambus assim. Eu não sei como eu fiz isso. Eu até hoje não sei. Autodidata em tudo. Não sei. Sou autodidata em tudo. Aí fiz, e aí funcionei uns 3 anos nessa sala. Aí um dia, logo depois do Réveillon, eu fui no Querubins para ver se estava tudo em ordem, porque quando era feriado, assim, eu sempre me preocupava. Vou lá ver se ninguém entrou, bagunçou alguma coisa. E eu cheguei, a oca estava no chão, porque caíram 2 eucaliptos. Eu sentei e chorei, assim, falei, minha oca, meu Deus, tão difícil. Eu dava aula de dança lá e de percussão. Aí eu parei, por que eu estou chorando mesmo? Não machucou ninguém, não prejudicou ninguém, não tinha nenhuma criança. Aí, resultado. De noite eu sonhei com a oca, do jeito que ela está hoje lá. Aí eu consegui uma aquela empresa. Aquela oca linda que vocês conheceram. Aquela oca redonda, eu consegui a ajuda da Santa Bárbara, da Caparaó, que me ajudaram a levantar, a Ângela Gutierrez. Por providência divina, a pessoa que construiu o telhado, ele era do Quiosque do Norte, que constrói essas coisas de Piaçava, e ele estava fazendo um trabalho na fazenda da Ângela. E ele contou do projeto, falou, mas tem uma mulher lá que não ela sonha alto demais. Ela está fazendo a oca, mas não tem o eucalipto tratado, não tinha dinheiro para comprar. E aí ela mandou o eucalipto para mim. E eu consegui construir. Depois a gente tem que colocar, Pri, as imagens durante dos vídeos para as pessoas terem noção. Mas, gente, já estamos chegando pro final. Ai, meu Deus. A gente poderia rápido, ficar ouvindo tia Magda até amanhã, até amanhã. Já temos mais de 1 hora aqui de episódio.
E a gente tem umas perguntas finais aqui, Tia Magda, que fazem parte já do nosso podcast, que todo mundo que escuta a gente já tem mais de 70 episódios gravados, né? Sim. E hoje está sendo muito especial recebendo essa história Sim. tão incrível aqui junto com a minha mãe. Como eu falei, está sendo um episódio muito, muito especial para a gente mesmo. E a gente tem aqui, Tia Magda, um momento da Paco, né? A Paco é essa empresa que está aqui e muito do que você trouxe é o que a Paco vive e acredita, né? A Paco é uma empresa que acredita muito em sustentabilidade. Uma das fundadoras que estava com a gente, né, Bru, em São Paulo, ela trouxe o tanto que para ela o valor de ESG, o tanto que esse valor de sustentabilidade é importante para a empresa, o tanto que a beleza também, a estética, o tanto que ela fala sobre isso, que conversa muito com o Querubins, né? E a Paco, né, o nome ele veio de um diálogo das netas com o avô, um diálogo super afetuoso, assim. E você trouxe muitas referências familiares aí ao longo da sua fala, né? Uhum. Do seu pai, que te ajudou. Mas tem alguma referência, alguma coisa, assim, que te marca ou que você acha muito importante levar para todas essas crianças e esses adolescentes na história aí do Querubins? Olha, tanta coisa importante, mas eu acho que a família, ela tem uma importância fundamental. Essa família que eu fui criado sempre foi uma família muito caridosa. A minha mãe, ela distribuía pão com café com leite todas as manhãs para as mulheres que varriam as ruas, sabe? Então, assim como a minha mãe e meu pai, né, eles colocaram dentro de mim essa sementinha. Uhum. E o Querubins, eu acho que a referência maior que a gente passa para as crianças é o amor. Porque o amor é fundamental. E eu disse, como você pode amar se você não respeitar? Sim. Então, a primeira coisa que vem logo após o amor é o respeito. Eu acho que é uma coisa que eu passo para as crianças porque é muito forte em mim o respeito que eu tenho pelas pessoas. E o respeito que eles devem às mães empreendedoras, porque uma mãe trabalha de sol a sol, ela sai, deixa os filhos sozinhos, porque ela quer uma vida melhor para esse filho. Sim. Ela sai, ela batalha, porque ela acredita que ela vai transformar a vida dessa criança. Sim. Então, essa criança, ela traz no DNA dela o empreendedorismo. Quando eu criei o estúdio, eu pensei na sustentabilidade do Querubins, porque a renda que a gente consegue com o estúdio vai toda destinada para a educação das crianças. E a gente hoje está trabalhando com as crianças a questão profissional. A gente dá aula para eles pensando justamente em fazer com que essa criança desperte para o empreendedorismo. E, principalmente, as mulheres, elas têm uma aptidão muito grande, né? Eu tenho meninas que estão lá hoje, na Vila do Alcamamundo, são empreendedoras, se tornaram transistas. Trabalham fazendo trança. Olha que coisa mais muito linda. lindo. É muito E elas lindo. fazem desenhos nas Lindas. cabeças lindas. Tenho que juntar a Tia Magda com a Renata. Nossa vai dar um senhora, bate-bom. vai, com certeza. Nossa, Tia Magda, assim, eu queria ficar te ouvindo aqui, assim, por muitos e muitos, porque é muito inspirador te ouvir. E, assim, e faz a gente acreditar cada vez mais, né, no nosso propósito, porque a gente tem que acreditar. As nossas crenças é que nos movem, né, o que a gente acredita. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente faz para todas as convidadas que vêm aqui, e acho que para você vai ser muito especial, que é o seguinte: se você encontrasse, tá aqui sentada, se a Tia Magda lá de 30 anos, 20 anos, entrasse por aquela porta, o que você falaria para ela? Pra Magda? Pra você mesma, Pra se mim? você entrasse ali com... Vai em frente e acredita, porque você vai conseguir. Vai dar Se tudo aquela certo. mulher lá, eu tenho um vídeo gravado em 95, que eu falava que uma andorinha não faz verão, mas um bando faz toda a diferença na vida das pessoas. Se você acredita, você vai arrebanhar um tanto de gente para lá. Eu também, outra coisa que eu arrepio, que eu falei isso, mas eu nem sabia a extensão disso. E hoje eu sei a força, que é a força que a gente é movida, sabe? A mulher tem uma força
que nem ela acredita. É. Mas ela precisa acreditar que ela tem, porque ela vai conseguir. Então, eu diria para essa Magda, faça tudo que você está pensando fazer, porque você vai conseguir muito mais. E quando eu ganhei aquele espaço, você imagina você entrando numa Serra Pelada. Aham. Foi o que eu entrei. E hoje você entra no Querubins, é outra coisa. É. Cheio de flores, cheio de Paraíso, árvores, cheio de beleza, né? Porque é esse respeito com a criança que vive, às vezes, num espaço limitado, onde moram 5, 6 pessoas. É. E quando ela entra no Querubins, ela entra no oásis. Ela tem aquela temperatura maravilhosa, aquele astral. E, assim, ela tem ali tudo que ela merece, entendeu? Eu não acho que eu estou dando nada demais. Eu não estou dando, não. Quem está dando é Deus, né? Eu sou só executora de Um canal maravilhoso, isso que você né? é. Um Executora, canal, né? canaliza Então, isso. eu acho que eu diria para essa Magda, vá em frente, porque eu ainda pretendo construir muito mais. E vai. E vou construir, né? E essa oportunidade, eu quero só contar um último caso que é importante. Um dia, a minha cozinheira bateu na porta e falou assim, dona Magda, posso falar? O Pode. microfone mais pertinho aqui. Sabe o que é? Você pode falar? Posso. A gente só tem 4 quilos de feijão para amanhã. Eu falei, então vamos levantar a mão para o céu, né? Quantos quilos você cozinha por dia? 4 quilos. Então vamos levantar a mão para o céu, porque a gente tem para amanhã. E ela falou assim, Deus, e depois de amanhã? Eu falei, Deus proverá. Ela saiu e falou assim, e desacreditando de tudo. No que eu fui sair para uma reunião na prefeitura, entrou um caminhãozinho furgão com 180 quilos de feijão. Olha, Gente, é os milagres, né? Milagre. E aí, no outro dia, ela bateu lá. Falei, meu Deus, o que será que essa menina quer? Ô, dona Maria, posso entrar? Pode. Pensei assim, agora está faltando outra coisa, né? Ela falou assim, vim cá pedir desculpa para a senhora. Perdão. Perdão? Ah, pelo amor de Deus, perdão. Por quê? Porque ontem eu falei mal da senhora. Eu falei que a senhora estava ficando doida. Que eu vim falar que tinha 4 quilos de feijão e no outro dia a senhora recebeu. E no mesmo dia a senhora saiu, chegou um caminhãozinho com 180 quilos de feijão. Eu nem sei o que eu vou fazer com tanto feijão. Agradecer a Deus. Que lindo. Então, eu te digo, existem muitas formas, né, de você receber as dádivas que vêm de Deus, né? Essa é um dos milagres que acontecem no Querubins todo dia. E pode acontecer na sua vida também. Se você está imbuída das melhores intenções, com certeza você vai ser premiada. Porque eu falo com meu irmão, fala assim, você não joga na loteria e quer ganhar. Eu ganho na loteria todo dia. Por quê? 1 quilo de feijão que eu ganho, eu não posso falar que eu estou precisando de uma comida que eu ganho. Tem um empresário que a Bia me apresentou, ele é um grande colaborador do Querubins. Então, a gente também ajuda um grupo que fabrica, em média, 4.000 marmitas por mês. E eu consigo mandar os insumos não perecíveis para eles. Porque o Paulinho me manda, o outro me manda, e assim, meu filho faz um show, arrecada alimento, eu ganho, e olha como que o universo conspira, né? Muito legal. Então, se eu for contar tudo que eu já tive, eu precisava de umas 10 horas aqui, né? Ó, e Mas aqui, não dá. eu entrei no site, é o querubins.org.br. O Instagram também, aqui ó, para a pessoa, é o projeto.querubins. Então, para quem quiser ajudar e estar junto nesse projeto tão transformador, que história maravilhosa, que bom que a gente está aqui hoje com vocês. Obrigada por dividirem essa história tão bonita, que certamente vai inspirar e vai tocar muita gente, né, Bru? Com certeza. E eu que para agradeço. finalizar, Tia Magda, qual que é o seu sonho?
Nossa, meu sonho é realizar pessoas. Fazer com que pessoas tenham um futuro melhor. É isso que eu sonho na vida. Eu falo assim, se eu fechar os olhos amanhã, meu sonho já está sendo realizado, sabe? O que eu quero é ver os meninos progredirem, se formarem, né? A gente tem uma parceria com a FUMEC, esse ano a gente já tem bolsa lá. Que legal. Então, assim, botar os meninos na faculdade, aqueles que querem estudar, ter essa oportunidade. Meu sonho maior é esse, sabe? Meus filhos, graças a Deus, estão bem, né? Estão caminhando. Então, assim, a gente ter um filho artista também é um desafio, né? Porque a arte, ela tem esse dom, né? De transformar pessoas. E eu tenho certeza que o Podé sempre transforma com as suas músicas, com a sua poesia. Eu acho que a outra que é médica também transforma, né? Traz saúde para as pessoas. Sim. A outra que é advogada agora está fazendo enfermagem, também vai ajudar pessoas. Então, na realidade, eu acho que o meu sonho está se realizando a cada um que se realiza, sabe? Porque está muito em cima de mim. Eu acho que o que eu mais sonho é ver pessoas progredirem na vida. Isso realmente, cada filho que progride, cada criança que se forma, cada criança que tem uma oportunidade na vida, né? Faz toda a diferença. Então, eu acho que isso que... um dia eu tive um sonho muito lindo, quero contar isso. No início do projeto, a gente perdeu muitas crianças para o tráfico e que morreram assassinadas. Crianças jovens. E eu tinha essa inquietação dentro de mim, eu tenho que fazer coisas para eles ficarem livres disso. E aí morreu um menino que eu estava tentando recuperar, ele estava saindo das drogas e ele foi assassinado. Passaram-se os anos, um dia eu sonhei que ele estava vindo assim, de um vale verdinho, e aí vinha um tanto de criança assim, vindo para o meu lado. Quando ele desencarnou, ele tinha 14 anos. E ele veio andando e falei, nossa, eu fofão, comecei a chorar. Aí ele chegou até a mim e falou assim, tia, que bom te ver, mas por que você está chorando? Eu falei, fofão, porque eu te perdi, né, naquele momento e eu tenho um sentimento muito profundo de não ter conseguido, né, recuperar você. Eu estava só começando. Aí ele disse, não, tia, a sementinha que você plantou está aqui. Eu vou reencarnar e você vai ter muito orgulho de mim. Que legal. Nossa, gente, que lindo. Isso. É isso. Existe um sonho, se o sonho é esse, né? Ver essa criança, talvez eu não conheça, mas a sementinha que nós plantamos está lá. Nossa. No seu coração, né? E assim, a gente pode levar essa analogia para tudo na vida, né? Todo mundo é capaz de plantar uma sementinha no coração de outra pessoa. Sim. A gente aqui das mulheres empreendedoras, vocês lá das crianças, a gente dentro da nossa família, dentro das pessoas que nos rodeiam. Então, o que fica para mim, Tia Magda, de tudo assim que, né, muito aprendizado. Maravilhoso conversar com você, me emocionei aqui em diversos momentos, mas assim, acredite, e assim, hoje eu acredito mais em mim depois de te ouvir falar, e acredito que eu posso fazer o bem mais do que eu já faço, plantar essa sementinha através do meu trabalho, através da minha família. Então, assim, queria te agradecer demais, né? Foi lindo. Pra mim também ficou muito isso, né? E como que a nossa intuição também é um canal muito poderoso, né? O tempo inteiro a gente brinca aqui que a intuição é o WhatsApp de Deus. E nós mulheres temos isso mais forte mesmo, né? Então, pra gente acreditar. E pra mim também ficou isso, né? Hoje eu e a Bruna de manhã, logo cedo, a gente mandou um áudio uma pra outra, né? Alguns desafios que a gente tava passando, assim. E tem hora, né, Bru, que a vontade de falar assim, nossa senhora, meu Deus do céu, hoje não vai dar. Hoje não vai dar. E quando a gente escuta isso, a gente fala assim, tá aqui. Tá aqui, dentro desse vértice da confiança, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sonha. E se tá aqui, tá materializado, tá realizado. É só a execução mesmo. Então, para mim, isso ficou muito forte também. Né? Não, para mim também. E olha só a semente que vocês estão plantando em cada um que está nos escutando. Né? É uma sementinha que vocês estão plantando. Só de vocês terem me dado a oportunidade, para mim, é um presente de Deus. Sabe?
onde Nosso a presente nossa é nosso. O presente é nosso. Não. E porque a gente também tem filhos, sabe, Tia Magda? Então, assim, muitas vezes a gente tem que se dividir. E isso, assim, é porque a gente acredita muito no que a gente faz também, sabe? Porque os nossos filhos também, a gente tem filho pequeno, então não é simples, né? A Não gente é. tá aqui, a gente fazer tudo que a gente faz com os nossos filhos, que também demandam muito da gente. A gente quer o quê? A gente quer dar tudo para nossos filhos. Eu quero dar tudo pros meus filhos, eu queria que minha presença, eu queria me dividir em duas. Tenho certeza que a Nath também, pra estar ali com eles, né? Mas é isso, e quando a gente acredita no que a gente tá fazendo, a gente consegue superar os desafios e é isso. E aí é E isso. assim E aí finalizamos. finalizamos, debulhando em lágrimas, e é isso, pronto, fim. Mas eu acho que se a gente consegue passar para as pessoas acreditar em si mesmo, né? É O isso. seu potencial, né? Você vê, eu incrível. não me formei numa faculdade, mas eu sou um autodidata, né? Que na época que eu era menina, né? A mulher fazia o 2º grau, não precisava estudar mais não, né? Já estava bom. E eu fui trabalhar num banco. E aí meu pai morreu. E aí a minha família precisava muito de mim. E eu sempre fui disponível. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque foi importante naquele momento. Eu acho que quando você tem um sonho, realiza seu sonho, você só tem a agradecer. Sim. Né? isso. Então, aqui só temos a agradecer Só agradecer. essa Amém. oportunidade, né, Bia? Maravilhoso. E Deus ainda me dá uma Bia, né? De presidente. A fada. Fada. A Fada fada rainha. rainha. Né? Rainha. Eu que agradeço. Um dia eu vou contar também como foi esse chamado de... né, Ai, mas de a gente quer não temos mais super, tempo, né? Infelizmente. Nossa, com Que é certeza. chamado. E às vezes a gente só precisa falar sim e as coisas É verdade. vão acontecendo, sabe? É um É chamado isso. de materialização também. Sim. Mãe, que você tá E aí é só agradecer. realizando e fazendo um papel Obrigada, meninos. super importante ali, né, Tia Magda, junto com Muito. você de transformação, que já tem esse dom tão natural, mãe. Tô muito feliz Isso é também. dom natural da Bia, Obrigada, né? filho. Obrigada Então, por acho Com que é muito certeza, obrigada a importante pra vocês. nós. Muito obrigada, viu, Maravilhoso. gente? E assim finalizamos um episódio do Digcast. Quem assistiu por vídeo, viu choro, Viu tudo. viu tudo, né? É isso. Um beijo e até a Beijo. próxima. Tchau.